tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau. Hoje trago para vocês aqui mais uma figura para a gente fazer review e comentar aí sobre essa nova aquisição. Peço para vocês que se gostam do meu trabalho, se curtem o que eu faço, compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam no canal, perguntem, comentem. Acho muito bacana trocar ideia com vocês. Sei que estou um tempo afastado, mas agora eu consegui aí voltar. Eu acho que vale a pena para a gente fortalecer aí nosso contato, nossa amizade aí desse colecionismo tão legal, beleza? Então essa próxima figura aí, gente, é da série da Mythic Legion, da Four Horsemen Studios, e a figura é o Bárbaro, tá? O Bárbaro aí, que é uma figura mais genérica, né? Porque a Mythic Legion lançou, ela sempre lança, na verdade, né, séries que são para construir exércitos, que são figuras que não têm uma bio própria. Então eles são personagens meio que genéricos para construir exércitos, enfim, né? Aconteceu a mesma coisa com o Dark Templar, né, que eu já fiz aqui review, tem review aí no canal, e agora, nesse caso, é o caso do Bárbaro aqui, né? Então esse Bárbaro aí aparece como sendo ali membro da tribo do urso, então tem todo ali um lore por trás, macro aí, de todos esses exércitos, mas no caso do Bárbaro, não tem, né? Então é um Bárbaro aí para você fazer genericamente o que você quiser com esse cara, essencialmente, tá bom? Então nesse caso aí, temos esse Barbarian, tá? Então aqui, a padrão da embalagem da Mythic Legion, toda de plástico, né? O símbolo do urso aqui do lado, como vocês podem ver. Do outro lado ali, né, o Deluxe Barbarian Legion Builder. E aqui o símbolo da Mythic Legion e a figura, né, atrás. Já vimos aqui, tem as imagens aí dos personagens dessa wave. E é isso, tá? Então essa aí é a apresentação dessa figura. Então vamos abrir pra gente ver os detalhes desse cara, o que ele tem de acessórios, né? Quais são os pontos fortes, se tem pontos fracos. Eu já adianto que assim, eu sou muito fã da Four Horsemen, né, dessa linha Mythic Legion, então eu dificilmente enxergo nesses caras aí problemas, tá? Eu realmente, pode ser que seja uma fanboyice aí, né? Isso aqui é ruim, aquilo ali é ruim, enfim. Mas no geral, pra mim, esses caras são muito bem feitos. As figuras são muito legais, eu gosto bastante. E uma coisa que eu gosto bastante da Mythic Legion é que os caras conseguem montar personagens facilmente customizáveis com peças intercambiáveis da linha. Então você tem um machado que você pode usar nele, uma espada de outro personagem que você pode usar nele, uma ombreira, um capacete, enfim, tá? Tem aí muitas e muitas coisas, tá? Antes de vermos o Barbarian, vamos ver então os acessórios. Primeiro de tudo, uma espada bem genérica, tá? Bem genérica mesmo. Como eu digo bem genérica, porque já foi utilizada em outros personagens dessa linha, inclusive, se não me falha a memória, em um orc. Então é uma espada de um orc. Então, ok, nada demais, mas assim, para quem não tem muitas figuras da Mythic Legion, né, como é o meu caso, por exemplo, é uma espada bem interessante, assim, eu digo genérica para os caras, né, mas para mim ela é bem interessante. Ela tem aqui o cabo do machado, provavelmente, não, do machado não, perdão, de um tridente, tá? Aqui então você tem um tridente com pouca pintura, tá? Tem um acabamentozinho mínimo, mas não tem muita pintura, não, é um tridente. Esse tridente, se não me falha a memória, também já veio em outra figura, e é uma escolha curiosa para um bárbaro, né? Um tridente é uma escolha curiosa para um bárbaro. Não vejo muito aí um bárbaro utilizando um tridente nesse sentido, mas é uma peça muito bonita, eu gostei. Temos também aqui a ombreira dele, né? Vem aqui simulando metal, tá? Então, um acabamento aí bacana, mas uma pintura bem básica, tá? E a proposta, na verdade, da Mythic Legion é essa pintura mais básica para esses personagens, para que haja possibilidade de customização por parte dos fãs. Então, bem legal. A outra ombreira são iguais, tá? Então você vai colocar aqui na parte de trás, então essa ombreira é desse lado e essa ombreira é desse outro lado. Então ela vai ficar ali, depois a gente vai colocar nele para ver como ele fica. Mas percebam que ele fica legal também sem ombreiras. Então isso aí fica bem opcional. Novamente Mythic Legion matando a pau aí nessas escolhas. Ele vem aqui com um bandolier, né, que é uma cinta de peito, né, onde você coloca as armas. É muito parecida essa aqui, eu acho que é
até mesmo igual a do nosso Dark Templar, tá? Mas é uma peça muito bacana, muito versátil. E aí você tem esse machado. Esse machado aqui eu já tenho uma reclamação. Pra dizer que eu não tinha uma reclamação, tá? Primeira reclamação. Ele é de madeira, tá? Então se ele é de madeira, ele tinha que ser numa cor diferente. Esse cabo aqui, ó. Percebe? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar direitinho. Ó. Ele é um machado de madeira. Essa cor tinha que ser diferente, isso aqui tinha que ser diferente. Então assim, erro da Mythic Legion. Um erro menor, mas ainda assim um erro. Temos que apontar. Não vamos aí, né, nos ausentar disso. Deixa eu puxar aqui essa espada pra gente poder enxergar. Então, aqui é a espada bárbara, bem típica, né, daqueles modelos de espadas de personagens bem fictícios, assim, né, bem orc e tal. De verdade, desse set aqui, eu acho que a única arma desse bárbaro é essa, tá? Esse resto aqui, realmente eu não vejo usando nesse cara. De verdade, não me vejo usando neste cara, não. Provavelmente colocarei em outros personagens, mas, enfim, veio com ele. E agora, vamos tirá-lo aqui, né? Então, deixa eu puxar. Vou tentar não fazer muito barulho. Se vocês perceberem, tô falando mais baixo. Tô gravando esse review meia-noite. Então, assim, meu filhote tá dormindo. Então, ele me deu aí uns 5 minutinhos de descanso. E aí eu vou aproveitar para poder fazer essa parte do colecionismo que é tão legal, mas que não substitui o papel de pai, né? Então, quando a criança precisa, tamo lá. Quando a criança dá uma dormidinha, papai vai brincar com seus brinquedos. E aí, temos aqui o Bárbaro. E, gente, peça bem legal, hein? Pintura aqui, ó, do corpo, muito bacana. Vou trazer bem perto para vocês verem. Então, ela é toda climatizada, tá? Então, ela tem sombras nessa musculatura. Perceba, ele tem veias, ele não tem cicatrizes, o que seria muito interessante se tivesse, mas não tem. Nas pernas, a mesma coisa, tá? Bastante climatização. A armadura vem num tom único, aí mais cobreado, tá? Mais bacana, aquilo que eu falei pra vocês, dá pra fazer umas customizações aí até, né? Uns detalhes aqui, ó, colocar um metalzinho aqui interessante, dar um dry brush aqui, talvez para ficar mais metálico, mas bem legal, tá? Bem legal mesmo. Esse cara, gostei. Ele vem só com essa cabeça, tá? Só que o chifre, deixa eu ver se o chifre é que nem as outras figuras. Não, esse chifre é único. Ele não solta. Interessante, né? Porque em outras figuras dos bárbaros, eles vêm com cabeças diferentes e esses chifres aqui soltam. No caso desta figura, não solta esse chifre aqui, tá? Então, é sólido aí. Então vamos por aqui, ó, essa armadura. Vamos ver o encaixe, se é fácil, se não é fácil. Encaixe super fácil, a peça é bem maleável. Então um encaixe bem bacana aqui. Vamos ver. Empurrar mais aqui do lado. Cara, bem facinho de colocar. Tá aí a armadura. As ombreiras deste bárbaro. Bem legal, né? A gente tem o bandolier, que eu devia ter colocado muito provavelmente antes de colocar essa armadura, tá? Deixa eu ver aqui se eu coloco desse lado aqui. Pera aí. Como eu falei que é fácil, né? Vamos tirar então, vamos pôr de novo. Então o bandolier dele. Deixa eu ver se acho que na cintura não deve ficar legal, não. Vamos colocar. Eu vou ter que tirar de qualquer forma. Eu acredito que é a cabeça dele. E o chifre saiu. Esperemos que ele saia, não que ele tenha quebrado. Deixa eu ver, ele sai. Então tá, gente, falei uma besteira enorme. Deixa eu ver, sim, os dois chifres saem, ok. Que eles são customizáveis, né? Então, o chifre sai, beleza. Você vê que situação, né? Ó, o cara fazendo review e errando essas coisas. Mas vamos lá, segue o baile. Põe o bandolier nele, vamos ver. Legal, provavelmente por nas costas, né? Aquela parte da entrada. Porque o cara não vai carregar um machado no peito, né? Vai carregar um machado nas costas. Então vamos por aqui. Aí a gente põe de novo a armadura. Deixa eu ver se talvez assim. Acho que pra cá fica mais interessante. Não. Não, sim. Acho que sim. Pera aí. Acho que eu tinha colocado até da primeira vez de um jeito errado, gente. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos descobrir isso aqui juntos.
Eu acho que sim, acho que ó, o desenho da armadura fica mais interessante, vamos ver. Mas vocês perceberam que você consegue encaixar de qualquer lado. Então aí você consegue customizar o teu bárbaro aí do jeito que você quiser. Eu coloquei essas duas de um outro jeito agora, né? Vamos baixar um pouco mais assim. Ah, interessante. Põe de volta a cabeça e encaixa aqui os chifres. E aí aquilo, né? Como o chifre ele é móvel, você pode deixar ele assim, você pode deixar ele assim, você pode deixar assim, fica legal também, né? Você pode deixar ele também para baixo. Se você for meio comediante, você pode deixar um para cima, um para baixo. Aí é um, né? Vai do gosto do freguês. Mas muito interessante o visual desse cara aqui, tá? Então, muito bacana. Já gostei. Opa, uma câmera indo para todos os lados. Já gostei bastante desse cara. Então, vamos ver aqui como é que fica com as articulações. Tem articulação na mão? Tem articulação na mão, tá? Então, a mão fecha e abre, né? Bem legal. Um pouquinho duro aqui, tá? Em algumas partes. Mythic Legion, a Four Horsemen, perdão, inclusive fala que se tiver muito duro, para você esquentar e evitar qualquer tipo de dano aí, né? Então ele tem articulação simples, o que seria interessante se tivesse uma articulação dupla, mas paciência, pelo menos ela é pinless. Muito bacana, tem articulação aqui na cintura. Joelho na perna tem uma articulação simples também. No pé também articulação simples, tá? Mas eu acho que dá pra posear esse cara aqui de jeito muito interessante. Então, apesar de tudo, não sinto falta, tá? Dessas articulações aqui. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Opa! Tem que tomar cuidado que você puxa o chifre, ele sai inevitavelmente. E a barba dele é grande, vamos deixar a barba dele pra fora. Isso é um detalhe interessante dessa barba dele, né? Você vê que é uma barba bem cheia, colocada de um jeito interessante. Os olhos você não consegue ver por dentro, então os olhos não são pintados. Seria bem interessante se os caras conseguissem ter pintado, mas também fica interessante esse olho não sendo visto, né? Ele fica meio sombrio e tal. Vamos colocar aqui o machado, ó, o machado nas costas dele, bem interessante. E para que possamos ver, vamos colocar de qualquer jeito aqui, né, a lança é ótima, né? O tridente, para ver como ele fica aqui fazendo um peixinho na brasa, tá? A mão aqui tá bem durinha, então, né, foi, como vocês viram aí, foi um unboxing. Então, eu ainda não mexi nesse cara. Vamos ver aqui. Então, ele segurando esse tridente. Fica interessante, tá? Mas eu acho que é algo meio que descaracterizado de um bárbaro, né? Nunca vi um bárbaro utilizando um tridente em algum lugar. Mas é um tridente que fica animal, por exemplo, pro Aquaman. Só que ficaria bem legal no Aquaman ou no outro personagem que utilizasse. Mas, enfim, tá aqui o tridente do bonitão. Vimos aí que fica bem bacana esse tridente na mão desse cara, tá? Aqui, ó, o machado nas costas fica bem legal também, protegido, né? Muito interessante, né? Essa figura é muito cheia de detalhes, né, cara? Bom, vamos colocar então o tridente só numa mão, pra ele ficar com todas as armas aí, e a gente vê ele, né, com fazendo o seu peixinho frito aqui, e com uma espada na mão. Vamos ver como é que fica com essa espada na mão aqui. Uma espada de cabo longo, tá? Então só pra gente ver aqui com todas as armas na mão, depois eu vou tentar fazer ele segurando essa espada com as duas mãos. Vamos ver se eu vou conseguir, mas, né, vejamos aí, façamos o teste. Então ele com a espada na mão fica assim. Aquilo que eu falei pra vocês, eu continuo sustentando. Eu não gosto dessa espada pra esse personagem, né? Acho grande demais, acho que fica um lance meio berserker, sabe? Ah, mas porra, o bárbaro é berserker, enfim e tal, mas eu achei grande demais pra ele e não acho que combina, tá? Se fosse uma espada lisa ou afiada, eu acho que seria mais interessante. Vamos ver aqui então se ele consegue pelo menos segurar essa espada com as duas mãos de um jeito que você fala assim, ó, fica numa pose, né? P das galáxias. Vamos ver se rola aqui. Eu acredito que não, pela escultura talvez, deixa eu ver, vamos ver aqui se a gente consegue dar um jeito. Mas eu tô achando que não vai ficar legal. É, não fica legal, tá?
Então não fica bacana não, ó. Ele não fica numa pose interessante, né? Parece que ele tá entregando a espada. Olha, vim aqui trazer pra você uma espada. A menos que, sei lá, você colocasse ele numa pose meio mais assim, né? Estilizada, e aí ele tivesse dando uma porrada em alguém tivesse correndo, ele, né? Vira ela um pouquinho assim, ó. E aí você coloca ele, né? Dando um prau no cara, mas não sei. Não, aquilo novamente, não, essa espada não me agrada e ele não vai usar essa espada comigo, tá? Então, acho bem interessante isso aqui. Mas vai servir para outros personagens, com toda certeza. Monstros aí e outras criaturas utilizarão essa espada. Bom, pra gente ver os detalhes por último, né, gente? Então, dessa vez mudei o protocolo. A armadura dele tem marcas de batalha, tá? Ele não tem cicatriz, mas a armadura dele tem marcas de batalha. Tem todos os detalhes aqui, os pinos, tá? Tem um cinturão aqui. A pelagem por baixo, então isso aqui é legal depois dar uma valorizada nesses símbolos aqui, mesmo que seja numa cor mais marrom, né, mais assim, marrom não, mais enferrujada, né, olha, de batalha, já gasta e tal, mas eu acho que é interessante para dar uma vivacidade aí na armadura, né. Aqui também, ó, muito interessante, tem marcas de batalha, tem de desgastes, tá, e é uma armadura aí completa desse bárbaro que tá indo pra treta. Isso aqui já me agrada mais, porque apesar dele ter os braços e as pernas desprotegidos, o que mais interessa aqui desse cara tá bem protegido sim, que é justamente o tórax dele, né? Então isso aqui já ajuda bastante. Ele com o machado na mão, eu acho que vai ficar muito mais interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Fica realmente muito mais interessante. Inclusive até muito mais viável para um bárbaro. Eu tenho outras armas aí, depois eu consigo colocar para ver como é que fica. Mas eu acho que fica muito mais interessante, muito mais bacana aí para um bárbaro. Bom, aqui então, em termos de tamanho, esse cara tem até a ponta do chifre 19,5 centímetros de altura. Mas até a ponta da cabeça mesmo, ele tem 17,5, tá? Então, uma figura aí meio que padrão, né? De 6 polegadas. Vamos fazer um comparativo dele aqui, ó, com o nosso querido Dark Templar. Então ele é um pouco mais alto que o Dark Templar, que tem ali quase, olha eu medindo do jeito errado, né? Que tem ali 17 centímetros, ele é um pouco mais alto ali do que o Dark Templar. Deixa eu ver se vocês conseguem perceber isso de maneira mais clara, que eu acho que tá meio complicado aqui, mas ele é um pouco mais alto que o Dark Templar, certo? Bem interessante, gosto bastante, mas bem bacana aí. Colocando o Dark Templar aqui do lado e o nosso queridão no meio, vamos fazer também um comparativo com o Strongheart da NECA, que aí é uma figura mais parruda, um pouco mais alta, né? Eu acho que o parrudo eles são equivalentes, tá? Mas o Strongheart é um pouquinho mais alto. Então, o Strongheart está ali em torno de, vamos ver, em torno de 19 centímetros até a cabeça e 21 centímetros aqui no final da pluma. Então, é um personagem, sim, mais alto. Vamos colocar o Strongheart aqui no canto da NECA. E vamos fazer um comparativo aqui com o Solomon the Squasher, da X-Ray Studios. E aparentemente os caras são da mesma altura, tá? O Solomon parece maior, mas é apenas por conta da sua plumagem, porque até o topo da cabeça do Solomon the Squasher, toda vez eu coloco isso do contrário, ele tem ali em torno de 17,5 centímetros. Agora, óbvio, até o topo ali da cabeça dá 20 centímetros, ele também é um pouco mais baixo ali que o nosso queridão Strongheart, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse review. Eu gostei bastante de fazer, gosto bastante dessas peças. Então, compartilhem o canal, comentem, participem, divulguem. É muito bacana pra mim trocar essa ideia com vocês, trocar essa experiência de colecionador. E vamos que vamos aí, fazendo do colecionismo um lugar melhor. Beleza? Um abraço pra todos, um bom final de ano e até a próxima. Ah, quer dizer, né? Vai que eu não publico antes do final do ano. Então, se eu publicar depois do final do ano, que seja um excelente 2024 para todos nós. Um abraço e até a próxima.